Oi, gente. Hoje a gente vai falar de Machine Learning e por que é muito foda a gente ser preguiçoso. Isso é muito importante. Vocês não sabem ainda, mas é muito importante. Vamos começar pegar um background histórico aqui. Então, se a gente pensar, a gente está numa conferência de tecnologia e vamos falar um pouco sobre essa tecnologia. Ao longo dos anos, a gente não pode definir a tecnologia só na parte de programação, etc. Tudo em volta da gente é uma forma de tecnologia. E, ao passar dos anos, ela foi evoluindo para garantir a nossa sobrevivência. Óbvio que começou de uma forma muito rudimentar. A roda foi uma coisa que super revolucionou tudo que a gente conhecia como sobrevivência, até porque ela facilitou muito o transporte de humanos e coisas, de qualquer coisa. E depois isso foi passando para as ferramentas e coisas que eram tradicionalmente usadas para caçar e para se alimentar, e isso realmente gerou uma mudança radical na forma como as pessoas, os nossos parentes distantes humanos da época, a forma como eles realmente viviam, porque antes eles tinham que caçar coisas muito pequenas e se eles não conseguiam realmente matar um animal, eles não tinham muito o que fazer, e as ferramentas deram uma super ajuda nesse sentido. E exatamente, isso evoluiu muito ao longo dos anos até o ponto onde a gente tinha, por exemplo, carro. Obviamente, carro ele não facilitou a alimentação nem nada, mas, cara, foi uma coisa que revolucionou a forma como todas as pessoas se locomoviam. Antes era literalmente impossível você percorrer uma distância, sei lá, Rio-São Paulo, por exemplo, a pé, e tinha gente que realmente não conseguia, sei lá, desbravar outros lugares. E o carro, por exemplo, foi uma coisa que foi garantindo a sobrevivência porque ele foi facilitando coisas que antes não eram possíveis. Quanto mais o tempo ia passando, mais fácil a vida das pessoas foi ficando, e assim, as pessoas não tinham tanto que se preocupar em realmente sobreviver e sei lá, e se preocupar com a sobrevivência dos seus filhos ou dos seus descendentes. E aí as preocupações foram mudando de sobrevivência puramente com a automatização de tarefas. Para quem lembra do colégio lá, a primeira revolução industrial. Aliás, esse é um ótimo gancho, porque o Rafael falou de matemática, eu estou falando de história. Vocês, na real, vieram para um supletivo. Vocês não sabem disso, mas vocês vão sair com o certificado da Conf e um diploma de ensino médio. Mas aí veio a Revolução Industrial, e a preocupação virou de, cara, como é que a gente sobrevive? Ou como é que a gente morre mais tarde? Vamos aumentar a escala e automatizar as coisas que a gente já consegue fazer. E aí veio a preocupação de como é que a gente automatiza coisas mais eficiente, mais rápido, para gerar um excedente para botar no mercado. E aí foi no meio dessas preocupações que surgiu, por exemplo, o primeiro computador. Se não tivesse isso, ninguém estava aqui, tá? E aí ele, obviamente, era desse tamaninho, ele enchia uma sala inteira. Mas também veio com essa preocupação de, cara, como é que a gente automatiza tarefas de cálculo? Como é que a gente calcula coisas, números ridiculamente grandes mais rápido? Porque antes era uma sala lotada de pessoas fazendo contas no papel, etc., que nem a gente aprendeu na escola. Mas aí o computador veio para completamente revolucionar isso. Com isso veio esse cara, Tim Berners-Lee, criou a web, a internet, do jeito que a gente conhece. E aí a preocupação mudou mais uma vez. E aí a preocupação começou... Tudo que a gente fabrica de tecnologia hoje em dia é, na real, um espelho da nossa própria sociedade. Ele retroalimenta tendências, ele criou novas formas da gente interagir, da gente dialogar. E aí, a tecnologia no século XXI, ela atualmente vive por causa dos interesses da sociedade para abastecer coisas que as pessoas mais desejam naquele tempo. E aí, se a gente pensar, cara, 2018, o que é a coisa mais valiosa? Se a gente tivesse que pensar numa coisa que, cara, eu vou trabalhar minha vida inteira para fazer essa parada mais fácil de conseguir. O que é a coisa que a gente mais quer hoje em dia? Será que é poder? Para quem viu essa série maravilhosa, House of Cards, é obviamente uma coisa que tem uma galera que quer, tem uma galera que mata por, tem uma galera que faz um monte de merda, que foge da nossa vida, tem essa galera. É importante? Será que é a mais? Será que é fama?
Será que é você, tipo, ter reconhecimento pelas coisas que você faz? Será que isso é realmente a coisa mais importante de agora? Tem muita gente, não estou falando em termos literais, mas tem muita gente que inverte um pouco os valores da relevância e a atribuição e reconhecimento que você tem. Porque possivelmente é uma coisa bem importante. Mas será que é dinheiro? Porra, dinheiro é bom, né, cara? Quem não quer dinheiro? Todo mundo basicamente trabalha para pagar suas contas. Mas você botaria no topo ali da lista de prioridade? Cara, essa parte é muito importante também. Vocês não gostam de ganhar treta? Vocês não têm aquele gostinho assim, caralho, burn, argumento foda. Pô, importante, cara, importante. É uma coisa que te dá uma satisfação do caralho ali no fim do dia. Você liga pra tua mãe, ganhei. Cara, não é nada disso. Infelizmente, a gente tá todo mundo errado aqui. Não é nada disso. Sabem o que é? Tempo. O que vocês fariam se, tipo, eu já cansei de ouvir, cara, se o dia tivesse 140 horas, eu seria uma pessoa foda, eu ia brincar mais com meu filho, eu ia saber fazer não sei o quê. Porque a gente hoje em dia vive numa rotina bizarra de tentar lotar todos os espaços do nosso dia com coisas que a gente tem que fazer, sempre tem uma tarefa, sempre tem uma preocupação ali atrás da mente. Então, cara, tempo é a commodity mais importante que a gente tem hoje em dia. Eu sou a Isa, eu sou do Rio, vocês já devem ter entendido pelo sotaque. O chiado é um charme, tá, gente? E eu sou desenvolvedora na Work & Co. Work & Co, para quem não conhece, é uma agência, a gente faz os produtos bem fodas. Cara, tipo Google, Facebook, essa galera, tem vários projetos legais. Se vocês estiverem interessados, a gente tem vaga, está contratando, fala comigo. Então, assim, tempo é realmente a commodity mais importante em pleno 2018, século XXI. Se tempo não fosse tão importante, a gente não tinha achado tantas formas diferentes para fazer a comunicação mais assíncrona, mais rápida, mais eficiente. Eu não quero... Cara, eu atualmente odeio falar no telefone. Por quê? Porque eu só consigo fazer isso. É uma merda. E, cara, a gente criou vários jeitos de fazer isso mais fluido. De eu conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, multitasking. Toda essa galera aí é muito usada por causa disso. A gente quer formas de fazer as coisas mais rápidas. O nego criou um trem ridiculamente rápido para as pessoas realmente conseguirem, tipo, cumprir seus compromissos de forma mais eficiente, mais rápido, conseguir fazer mais coisas. Cara, se não tem tempo para cozinhar, show de bola, tem essa invenção maravilhosa. Ou, tipo, você realmente não tem tempo nenhum nem de esquentar sua comida, a gente já fez para você. Cara, come rápido aí, não tem problema. Tipo, come enquanto você trabalha. Todas essas neologismos, abreviações, cara, brother, a gente não quer perder tempo nem falando a palavra inteira. Sabe? Se eu tenho que xingar alguém, eu quero xingar rápido, sabe? Então, a gente está sempre procurando formas. A nossa vida, atualmente, ela virou um grande círculo de, cara, como eu faço as coisas melhor, mais rápido. Então, a gente está sempre procurando essas formas de ganhar tempo e de otimizar os nossos próprios processos. Tanto que, cara, a gente vê como o mercado mudou inteiramente de forma, porque as pessoas não querem mais, tipo, parar o dia, ir no shopping, comprar uma parada. Pô, eu quero clicar meia dúzia de vezes e chegar um pacote na minha casa, é isso. E eu não sei se vocês viram, mas saiu, acho que semana passada, no Google I.O., essa coisa nova que o Google fez, que chama Google Duplex. Basicamente é um assistente que ele soa assustadoramente humano e ele pode ligar para você e fazer coisas. Ele agenda corte de cabelo, ele agenda a reserva para você no restaurante. E é uma coisa assim, cara, realmente vai mudar a forma como a gente interage entre si, a forma como a gente organiza o nosso próprio tempo. Mas é, de novo, um esforço de como é que a gente consegue fazer as coisas de forma mais eficiente. Cara, você quer automatizar o processo? Você não quer ter que sentar a cadeira de fazer deploy? Ou você quer fazer isso de forma mais eficiente? Não, show de bola, não precisa mais se preocupar. Tem um cara, o Jenkins, automatiza tudo para você. Então, assim, a gente vê realmente esse movimento de eficiência e otimização a qualquer custo. E, cara, isso é uma coisa boa, sabe? Porque a gente já tem uma rotina tão socada de coisa que, cara, é ótimo eu poder realmente livrar um pouco de tempo nas minhas mãos e realmente focar no que importa, ou focar no que importa para mim, sabe? Às vezes,
significa que eu vou poder ter tempo para aprender uma coisa nova. Às vezes significa que eu vou ter tempo para tipo, estar com as pessoas que eu quero estar. Isso é foda mesmo. A gente tem que mais é que se preocupar com isso. E, inclusive, tem um paper muito interessante, depois se vocês quiserem ver, que fala que a nossa mente ela é muito mais criativa e ela produz muito mais coisas novas quando a gente está em estado ocioso mental. Isso quer dizer... E não quer dizer que, beleza, eu tenho um tempo aqui, estou vendo um feed do Instagram, isso não é ocioso, tá, gente? Isso é tipo, vício mesmo, eu não estou falando que eu não tenho. Mas o estado ocioso realmente de quando você está, sei lá, na sua cama, olhando para o teto. Isso é quando a sua mente mais trabalha e mais tem ideias fodas que ninguém nunca teve, é nesse estado mental. Ou seja, cara, coçar o saco é muito importante. O meu imaginário, inclusive. Então, assim, a gente tem que valorizar essa questão de não ter que ocupar todo segundo, todo milissegundo na nossa vida. Porque isso realmente isso vai trazer mais coisas pra gente do que se a gente tentasse, tipo, pegar a agenda inteira e estar, teoricamente, ocupado o tempo todo. Então, assim, cara, sabendo que o tempo é tão importante, sabendo que a gente tem tanta coisa para fazer, e não é fácil, realmente, porque... Especialmente a galera que trabalha remoto, ou a nossa agenda mesmo, eu não trabalho, mas tipo, eu tenho que estar dos problemas que eu tinha e coisas que... Porque, cara, realmente, se a gente parar para analisar, sei lá, 70% do que a gente faz é uma parada extremamente manual que, se a gente quisesse, a gente podia estar automatizando. E eu parei para olhar para a minha vida e aí, cara, veio isso na minha cabeça instantaneamente. Cara, toda vez a minha mãe vem, depois de 8 anos, fala, cara, lembra daquela viagem que a gente fez para não sei onde? 9 anos atrás. Você ainda tem as fotos? Olha, tenho, mas isso quer dizer que elas podem estar no Google Fotos, no Dropbox, no iCloud, no HD externo, no Drive ou perdidas mesmo. E o que eu tinha que fazer até achar essas malditas fotos era ir em todos esses lugares, um por um, ver a data, tentar achar as malditas fotos, porque é um mundo de coisas e eu não conseguia. Então, cara, como é que eu posso automatizar isso? Porque, sério mesmo, a minha mãe é, tipo, cracuda de foto, não sei por que ela quer tanto essa porra. Mas ela sente uma falta absurda, tipo, da foto impressa e tal, porque para ela conseguia achar. E aí, hoje em dia, ela vem sempre com essa parada pra mim. E eu, cara, é sempre uma dor tão grande achar essas porras. E aí eu pensei, cara, que eu posso fazer? Não é possível que eu não tenha nenhuma forma de, melhorar esse processo que é realmente extremamente manual. Cara, tem uma coisa que a gente pensa... na tecnologia, que é, se você tem que fazer esse processo várias vezes, você provavelmente já poderia ter automatizado ele. Então, o do meu leque de opções de tecnologia que existe hoje, que é bastante coisa, o que eu poderia usar? Machine Learning. Cara, Machine Learning é basicamente, o único propósito dele é conseguir automatizar coisas para você. Esse é o único trabalho que essa porra tem. Então, tipo, cara, não vou conseguir, não é possível, vou conseguir, show de bola. E isso a gente pode fazer com uma pá de coisas, sabe? Não é só com isso. Mas, nesse caso, a gente consegue usar o Machine Learning de uma forma muito interessante. E o que é o Machine Learning? Basicamente, o Machine Learning é o aprendizado... Cara, foda-se. É uma coisa que permite que a máquina aprenda de forma automatizada. Tipo, você não tem que... Qual é a diferença do Machine Learning para o nosso algoritmo normal de if, else e switch case? A gente não tem que dar todas as regras explícitas e falar, cara, quando você encontrar esse caso, aí você faz isso. Ou se tiver uma condição tal, aí você devolve outra coisa. O Machine Learning, ele é muito mais rato que isso. Tipo, você simplesmente dá... tem vários tipos de aprendizado, mas, tipo, geralmente, essencialmente, você vai dar um treinamento para ele, você vai mostrar para ele N vezes que nem uma criança aprende, de tanto ver uma cadeira, ela sabe o que é uma cadeira. Você vai mostrar exatamente qual é o resultado esperado que você quer em cada caso, e ele vai simplesmente se virar, cara, é muito foda. E aí, com Machine Learning, a gente pode, basicamente, aprender sobre os dados de forma automatizada, que nem realmente uma pessoa. De tanto você ter reforços negativos ou positivos, você sabe que você tem que fazer uma coisa, que nem nosso cachorro. Beleza, ele não é uma pessoa. Mas a gente consegue ensinar coisas para eles exatamente nesse sistema. A gente dá exemplos do que ele tem que fazer. E, eventualmente, ele aprende. O meu cachorro, eu tenho 2.
Meu cachorro, ele é bem... ele não aprende muito fácil, mas eventualmente ele chega lá. Então, assim, basicamente é uma coisa que a gente pode aprender de forma automatizada. E aí, na área de machine learning, a gente vai ter, tipo, sabor de sorvete, a gente vai ter vários tipos e cada um vai ser mais apropriado para resolver um tipo de problema. Por exemplo, se a gente tiver um problema de classificação, eu tenho uma quantidade massiva de dados e eu quero saber, de forma automatizada, o que é uma casa em São Francisco, o que é uma casa em Nova York, sem eu ter que olhar realmente para o dataset. Então, assim, tem vários tipos desses problemas. Tem classificação, tem predição, que é quando você está tentando prever uma coisa que não aconteceu. Para cada um desses tipos, você vai ter um sabor específico, que vai ser tipo um conjunto de algoritmos específicos, e é importante que você saiba. Então, nesse case, eu decidi que o que eu vou fazer para automatizar isso é reconhecer dentro de todas as minhas fotos a cara da minha mãe. E aí vai ser muito mais fácil eu conseguir rotular por data e organizar e achar as benditas fotos. E aí, nesse caso do reconhecimento facial, que é uma coisa muito de imagens, a gente vai usar 2 algoritmos que chama redes neurais convolucionais para a parte da imagem e um classificador SVM para a gente ensinar ao computador quem é minha mãe e quem sou eu. Então, na parte de reconhecimento facial, a gente vai ter essas 4 etapas. Na primeira etapa, que é encontrar os rostos, como é que isso funciona? Basicamente, é uma foto minha da minha mãe. O que a gente quer fazer aqui é detectar se na foto tem rosto ou não. Porque, geralmente, você pode ter fotos de qualquer coisa. Você pode ter foto de um campo, você pode ter foto de um auditório cheio de gente. E aí, a gente quer ensinar para o computador como é que você faz para saber se tem uma pessoa ou não. O que vocês acham da intuição de vocês? Tipo, cara, eu vou comparar todos os pixels e aí quando eu ver uma parada que parece um olho, aí eu vou falar que é uma cara. Show! Dá para fazer isso, comparar as cores, não sei o quê. Mas aí se eu mudar o brilho ou o tratamento da foto, aí eu já não vou ter mais uma cara? Eu preciso prever todos os casos? Ou sei lá, se eu mudar a matriz de cor, aí já não vai ser mais uma cara também? É um trabalho muito custoso, não tem um jeito melhor de fazer. Então, qual é o jeito melhor? Basicamente, a gente está interessado nas feições, em tudo que define a gente como cara de ser humano. Então, o que a gente vai fazer primeiro para normalizar as fotos vai ser botá-las em preto e branco, que aí você já vai ter uma matriz de pixels normalizada. Depois a gente vai tentar olhar pixel por pixel, os vizinhos do pixel, cada um deles, para onde está ficando mais escuro, para onde está ficando mais claro. E aí, baseado nesses vizinhos que eu vi aqui, a gente vai botar uma setinha para a direção onde fica mais escuro. Essa setinha chama gradiente. E o que a gente está tentando fazer aqui é traçar um mapa da direção para onde a luz vai. O nome disso é histograma de gradientes orientados. E aí, depois que a gente fizer isso com cada pixel, a gente vai ter... Na real, a gente vai dividir a imagem em 16 por 16 quadrados um pouco maiores, senão seria muita informação. E o computador não processaria isso de forma eficiente, porque ia ser muito barulho. Então, a gente vai dividir ela em quadrados um pouco maiores. E aí, não dá para enxergar muito bem, mas basicamente o que acontece é que a gente vai ter várias setinhas para onde a imagem está ficando mais escura. E isso se forma um padrão. Especialmente o que a gente está procurando é a parte do rosto. E aí, o que acontece? Dado esse padrão, eu vou conseguir comparar com... todo mundo tem uma coisa de todos os frameworks de análise facial que chama modelo. Modelo é como se fosse um gabarito. E aí, dada essa imagem que a gente tem aqui, a gente vai comparar com um modelo já treinado do que uma cara humana, uma feição humana deveria parecer, que é isso aqui. E aí, se a gente conseguir comparar e o resultado for próximo o suficiente, aí, beleza, a gente tem 2 rostos. Então, essa é a parte o pessoal chama de HOG, que é Histogram of Oriented Gradients. Vocês podem chamar de qualquer coisa, mas se vocês forem pesquisar no Google, é mais fácil fazer HOG. Então, esse é o nosso histograma, é assim que ele se parece. E a gente vai para a segunda fase, que é a projeção de feições. E aí, beleza, qual é o nosso problema agora? Tá, eu sei que eu tenho rostos, vamos voltar para a imagem original.
Como é que eu sei exatamente onde é olho, onde é boca, onde é nariz? Porque isso vai ajudar a gente a comparar e a ver se, tipo, cara, a minha cara é diferente da sua e ver de quem é realmente dar nome aos bois. Então, basicamente, tem outro gabarito que na real, esse vai ser um mapa. É um mapa de pontos faciais. O pessoal chama isso de face landscapes. É como se fosse realmente um mapinha orientado de pontos que a gente vai tentar, tipo, travar e posicionar na cara das pessoas porque geralmente tem várias fotos que você está tipo, meio de lado, que o ângulo está meio diferente. Então, eu não vou falar que é a cara de outra pessoa só porque o ângulo está ligeiramente de lado. Então, o que a gente faz agora é tentar centrar esses pontos na face das pessoas para ligeiramente virar a feição assim, do rosto e isso ficar normalizado, eu conseguir comparar de forma mais eficiente. Então, tem o código de tudo isso, vocês vão ver, mas tem um algoritmo do OpenFace, que é uma lib que a gente usa para reconhecimento facial, que ele vai fazer esse trabalho de posicionamento desses landscapes e é assim que ele enxerga. Agora, ele sabe que tem 2 rostos, ele sabe exatamente onde estão cada feição, e daí ele consegue fazer um trabalho de comparação mais fidedigno, porque ele consegue normalizar. Uma parte muito interessante desse trabalho de machine learning é que, às vezes, dá umas tretas muito estranhas. Tipo, ele achou uma cara na mão da minha mãe, tá ligado? Olha que porra. Eu juro pra vocês que eu sonhei com essa parada um dia depois. Porque, cara, surgem umas coisas muito estranhas e você não sabe muito bem o que fazer. Cara, ele acabou de pegar um espírito? O que aconteceu aqui? Mas então aí você consegue ter a cara normalizada das feições que ele achou. Eu, a minha mãe e o espírito. E ele centraliza isso, ele roda um pouco mais de forma que ele fique justamente como se fosse central. Vocês veem que tipo, no meu rosto ele está um pouco mais diferente porque eu estava ligeiramente de lado, da minha mãe ela estava mais centrada. Só para vocês verem aqui. Tipo, o meu rosto estava meio assim. Então, assim, vocês veem que ele dá uma normalizada justamente para ele ter uma base similar de comparação. E aí, terceira fase. Essa fase maneira, tipo, de diferenciar os rostos. Essa fase é o que todo mundo tipo, vai para o reconhecimento facial querendo saber como é que funciona. Tipo, caralho, vamos diferenciar. Show de bola. De novo, o que a intuição de vocês fala? Show de bola, vamos só ver de quem é o olho que está diferente, de quem é a boca torta, não é minha, da outra pessoa. Então, assim, pode ser isso? Pode ser isso. Vamos pensar num caso de vida real, Facebook. Pô, a gente tem 2,19 bilhões de usuários. Tipo, não é pouca rosto não, cara. É muita cara para analisar. E são 300 milhões de fotos por dia. E vocês já perceberam que quando vocês vão marcar alguém, você tipo, só clica na cara, você começa a digitar, tipo, ou ele já te dá a sugestão da pessoa. Essa coisa tem que ser muito rápida. Se ele estivesse comparando cara por cara, vendo de quem é o olho mais bonitinho, e falar, do fulano. Cara, isso ia demorar muito. Essa questão de comparação de imagem demora muito. Então, porra, que merda. Então não dá pra fazer, né? Como é que eu vou saber? De quem é isso? Não, calma. A abordagem mais legal nesse caso, que é a mais eficiente, surgiu em 2014, é da gente realmente dar uma de alfaiate. Medir a nossa cara. Medir espaços. E aí, a gente pode medir, sei lá, o espaço de um olho para o outro. Qual é o comprimento da minha boca? Qual é o comprimento do meu nariz? E, basicamente, o processo a gente tira 128 medidas do rosto de alguém, 128 quaisquer, a gente não sabe quais são. E isso aí é muito bom, porque a gente não precisa tirar elas uma a uma, a gente humano. A gente deixa isso para a máquina, foda-se. E aí, essa rede neural convolucional, ela consegue tirar essas medidas de forma automatizada, que é muito legal. É muito legal e é meio medonho também, porque a gente não sabe exatamente de onde ele está tirando essas medidas. Eles só tiram e depois compara. E ele mesmo ajusta, é muito legal. Então, ele vai tirar 128 medidas de cada rosto. Essa coisa, para ninguém ter que ficar falando 128 medidas de cada rosto, tem um nome menor para isso, chama embedding. Esse processo de você tirar o embedding é muito interessante, porque essa rede neural convolucional, ela vai procurar coisas que ela pode, essencialmente, criar relações, estabelecer proporções.
Então, ela vai pegar algumas medidas, tipo essas que eu acabei de falar, qual é o comprimento de cada olho, qual é a distância, qual é o tamanho do nariz, e ele vai gerar esse set random de medidas, e ele vai meio que atribuir a você. E como é que isso funciona? Tipo, o treinamento, ele é bem mais tranquilo, bem mais simples do que se a gente estivesse falando de outro método de comparação de imagem. Porque você tem que ter menos amostras. Por exemplo, tem uma outra palestra que eu dei sobre machine learning e geração de arte, que para fazer esse tipo de análise, que arte é uma coisa que você não prevê, é muito mais custoso, porque você tem que alimentar muito mais exemplos, não sei o quê. Mas com os rostos, com a face, com as feições, que é uma coisa que não muda, tipo, no máximo você pode ter um deslocamento, você pode ter muito menos amostras. Você pode ter, com 20 amostras de fotos de alguém, você já consegue ter uma análise sólida, e os resultados batem. Se você começar a dar várias amostras de uma pessoa e dar algumas diferentes, porque aí o próprio algoritmo, ele pensa, cara, beleza, eu tenho essa aproximação aqui de peso, mas se eu estou tendo uma outra amostra que não é essa, eu preciso achar um jeito de fazer elas ficarem mais diferentes. Então, ele vai mudando um pouco as medidas para distanciar um de outro. E assim ele consegue gerar essas identidades, que é como se fosse um DNA seu da sua cara, que vai ser esses embedings. Obviamente, você tem que repetir isso várias vezes. A gente vai ter resultados muito exatos de cada rosto, tem cada medida, e isso fica atrelado a você. E aí, beleza. A gente já tem um jeito de diferenciar coisas diferentes, rostos diferentes. A gente já tem um jeito de saber exatamente o que é um rosto. E aí, beleza, só dando nomes bons. Essa realmente é a parte mais tranquila. E aí, como isso é um problema clássico de classificação, tipo, a gente tem, por exemplo, 5 amostras de rostos. Eu só quero saber, automatizadamente, dado um embedding, dado as 128 medidas, quem é a mais próxima, de quem parece mais parecida. Isso é um problema clássico de classificação. Nesse caso, eu usei um classificador SVM, que é um dos algoritmos mais simples de classificação. Ele só faz uma aproximação automatizada e vê quem é mais próximo, dado as condições. Nesse caso, eu não dei nenhum constraint, nenhuma restrição. Então, ele ficou realmente só vendo, dado as medidas, quem eram as mais semelhantes. Basicamente, dessa forma. Se a Cristine está rotulada... Cristine é o nome da minha mãe, tá, gente? Está rotulada a um certo embedding. Eu estou rotulada a um outro. Dado esse outro conjunto de medidas que eu não rotulei ainda, eu vou comparar com todos que eu já tenho, ver os mais tranquilos. Nosso match vai ser a pessoa que vai ser mais parecido com isso aí. Show? É bem tranquilo. Não, tá, gente? Artesanal. Obviamente, você vai ter vários outros algoritmos prontos para você. Hoje tem muita biblioteca muito legal que, tipo, só pega a sua foto e todas as suas amostras. Eu vou tirar o Calton porque eu estou um pouco angustiada aqui. Então, beleza. Então, tipo, a gente consegue fazer isso para várias pessoas. A gente, como eu estava falando, você pode ter vários approaches mais fáceis. O Eric vai pegar uma abordagem mais automática de fazer com APIs, que você consegue fazer também, tem várias. Mas essa é uma forma da gente fazer com o mínimo de libs e entender exatamente qual é cada processo e entender as fases. Óbvio que na vida real, se vocês quiserem... provavelmente vai ter alguma API, algum framework que vai fazer isso para vocês mais fácil. Mas eu sou super fã da ideia de você fazer as coisas bem artesanais para entender o que você está fazendo e pelo menos para entender qual é o processo. Se der algum problema na API, alguma coisa que você está usando, você saber corrigir. Essa demo está aqui nesse link, se vocês quiserem dar uma olhada. Vocês podem usar também. É só botar uma imagem e rodar os passos. É bem sentido educacional. Então, para vocês exatamente verem como é que fica cada etapa. E, cara, o que é a moral da história que eu tentei trazer para vocês hoje? É que, brother, tem essa ferramenta maravilhosa, Machine Learning, serve para tirar trabalho das suas mãos. Tipo, não é uma coisa só que a galera de pesquisa usa para fazer alguma coisa super sofisticada. Não é isso, sabe? Todo mundo pode usar para resolver os problemas mais triviais, é para isso que existe. Então,
Sério, peguem a tecnologia, peguem o que vocês sabem, peguem o que vocês querem aprender para facilitar a vida de vocês, para ter um tempo de qualidade com as pessoas que vocês querem. Ou aprender uma coisa nova, ou realmente, talvez as coisas novas que a gente aprende no nosso tempo livre sejam extremamente úteis daqui a não sei quanto tempo, e talvez isso não seja óbvio, mas pega o tempo, automatiza as coisas da forma que vocês consigam realmente tirar o tempo livre para vocês e aproveitar isso da melhor forma possível. É isso, gente. Muito obrigada.